Então, para você pensar em desenvolvimento, a gente tem aqui, historicamente, esse tripé. Então, a gente vai discutir cada uma dessas questões. Então, criatividade. Eu estou falando para um público que tem muito conhecimento, né, no âmbito da criatividade, mas o que a gente traz aqui é a criatividade, não dessa questão, por exemplo, da literatura e etc. É uma criatividade que ajuda você a pensar de maneira diferente para fazer gestão do seu negócio. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando de desenvolvimento de negócios. Aí você tem a inovação e o empreendedorismo. Então, todas essas três áreas, o Sebrae é bastante forte, e eu acredito que vocês vão vão cooptar os assuntos. Vocês já conversaram muitas coisas, e o que a gente vai trazer aqui, talvez é uma maneira de consolidar tudo isso, usando a inovação como pano de fundo. Então, aqui para as definições, criatividade. O principal objetivo da educação nas escolas deveria ser a criação de homens e mulheres que sejam capazes de realizar coisas novas e não simplesmente repetir o que outras pessoas já fizeram. Essa aqui é uma citação do Piaget, e o que a gente quer dizer com isso daqui também? Que nesse momento onde a gente está falando de desenvolvimento, é que talvez o que os outros vinham fazendo não vai funcionar no seu negócio agora. Então, vamos usar a criatividade, que é essa capacidade que a gente tem de não repetir, e sim de pensar em algo novo. Ok? A outra questão é, eu adoro a definição de empreender, né, como aquele que empreende, que torna, que é a aventura de realizar coisas difíceis. Então, para mim, a melhor definição, empreender é no âmbito do difícil. E para empreender, eu tenho que ter comportamentos diferentes. Não é uma coisa síndrome de Gabriela, nasci assim, vivi assim, você sempre assim. O empreendedor, em algum momento, a gente no Sebrae trabalha fortemente as questões dos comportamentos desejáveis. E muitos deles a gente não tem. 2% da população humana nascem com esses comportamentos natos. Os outros, o que vão precisar fazer? Vão precisar criar uma musculatura que não tem, desde que ele entenda que ele precisa se desenvolver. E aí você tem assim, a criatividade, que é a maneira de você fazer diferente, o empreendedor, que é empreender, que é realizar algo difícil, e a inovação, que é o que a gente vai explorar mais aqui, que está relacionado com você uma nova ideia criada que possui potencial de exploração comercial. Então, invenção, a gente vai também falar mais lá na frente, mas eu já trago esse termo aqui, invenção é criar algo novo. Inovação é criar algo novo que tenha potencial de exploração comercial, que é exatamente o que a gente quer discutir com vocês aqui. O que vocês podem inovar dentro do negócio de vocês para gerar um resultado diferente e melhor do que vocês estão tendo nesse momento, olhando a situação que estamos vivendo, que trata da mesma ideia para explorar comercialmente de qualquer forma. É a definição de Schumpeter, que é o maior estudioso da área, foi ministro foi primeiro-ministro, uma pessoa extremamente importante e relevante para essa área do empreendedorismo e para a inovação. Foi a primeira definição que a gente tem e ela se mantém até hoje. Uma outra questão, que é quando a gente está falando da inovação, não é um pensamento do Sebrae, é um pensamento que a gente traz que está muito relacionado ao Manual de Oslo, que foi realizado, definindo que pode ser definida como um ato de produzir novos produtos ou processos, a inovação, ou simplesmente melhoria dos produtos ou processos existentes. Para ser considerada inovação, os novos produtos ou processos que devem ter base com uma atividade científica, como tecnologia, como uma questão organizacional, financeira e ou comercial. Ok? Então, a gente está trazendo aqui tudo que a gente vai discutir, você tem uma base teórica e que a gente ajuda vocês a possibilitar, né, essas hipóteses de fazer algo diferente, considerando o tempo e precisando fomentar os negócios nas livrarias. E agora vem uma outra parte da inovação, que a gente tem duas questões de pensar em inovação, né? O tipo de inovação e o impacto que ela causa na vida das pessoas. Então, você tem tipos de inovação, por exemplo, que são produtos. Então, vamos pensar assim, vocês têm a primeira origem, vamos dizer, é o livro impresso, ok? É um produto.
A questão, se a gente observar sobre o conteúdo, ela tem hoje impresso, você tem digital, você tem audiolivro. E uma outra questão é alguém contando esta história para você, lendo para você, que é o áudio, mas não é algo automatizado, e sim algo vivenciado, e pode até ser interpretado. Aí você tem uma questão de processos. Então, se formos olhar, a migração das vendas de livros, você tem a livraria, mas você também tem a compra online. E você tem uma assinatura que você pode nem precisar ir até uma livraria e nem você pode ter o conteúdo dele à sua disposição a qualquer momento. E aí você tem uma questão de modelo de negócios. O que a gente gostaria de trabalhar aqui é, olhando para a nossa realidade de hoje, como vocês podem alterar o modelo de negócios de vocês, porque é aqui que a gente pode trazer uma inovação, na minha concepção. Pensa assim que o Uber, ele mudou o modelo de negócio. Ele criou, por exemplo, o transporte? Não, não criou. Ele faz transporte coletivo? Faz. Ele mudou a forma do que você faz o transporte coletivo? Sim. Mas ele continua colocando alguém num carro e ele continua tendo o motorista e o passageiro. O paradigma que ele mudou é que eu, por exemplo, a minha vida inteira ouvi o seguinte: não entre em carros de estranhos. Eu, Roberta. Para o meu filho é muito mais fácil entrar no Uber a primeira vez. Para mim, deixá-lo entrar seria a coisa mais inconcebível se eu falasse com vocês há 10 anos atrás. Então, veja, um modelo de negócios, para a gente pensar em inovação, é não levar a sério os problemas e pensar, se tem um problema, nós vamos ser a solução, ok? E eu entendo assim que o problema que vocês resolvem é um problema super atual e que ainda não está totalmente resolvido. Isso quer dizer que há uma discussão aqui entre nós, como vocês podem aproveitar este momento onde as pessoas estão em casa para poder fazer coisas diferentes. Então, eu entendo que a gente pode pensar na inovação em modelo de negócio. Claro que tem produtos, tem processos, tem um monte de coisa, mas essa é a maneira que eu estou pedindo aqui, provocando vocês de maneira, vamos dizer, de coração aberto para pensar nisso. E a outra questão, que esses são os tipos de inovação, e o impacto ele pode ser incremental ou radical. O que é uma inovação radical? Pensa que a lâmpada não é uma melhoria da vela, são duas coisas totalmente diferentes. Imagina lá, há 2 séculos atrás, quando você tem a lâmpada, você para de ter uma série de atividades que estavam ligadas a você poder acender luz a óleo de baleia, velas e assim por diante. Então, ela resolve o mesmo problema, mas de forma totalmente radical. E o incremental, por exemplo, é quando você, vamos dizer que a gente comprou o primeiro celular há uns 25 anos atrás. Então, quando saiu o celular, eu entendo que era uma inovação radical. Agora, as melhorias nesses 25 anos são incrementais. Então, hoje, por exemplo, você, quando comprou o primeiro celular, era para falar com as pessoas. E hoje, o que menos você faz, talvez, no seu celular, se é que faz, é ligar para alguém. Você vai fazer conexões via WhatsApp, vocês vão fazer ligações pela internet, mas as contas de telefonia, ligação normal, não tem. E aí também pensar como que essas pessoas, estas empresas, saíram dessa sinuca de bico, né? Onde você não tem mais ligação, você tem uma empresa de telefonia, o que eu posso oferecer com tudo isso? E é isso que a gente vai aprofundar. Bom, então aqui a gente falou de produto, né? A soma das inovações incrementais vira uma inovação radical. E agora, pessoal, que eu quero trazer aqui uma definição também de quem pode nos ajudar a inovar, ok? Então, quando uma empresa está querendo inovar, qual é a linha de raciocínio que existe, mas que a gente vai propor uma outra linha? Você, por exemplo, está lá na sua empresa e você quer fazer uma inovação, sair com um produto ou comercializar de maneira diferente. Você faz o quê? Você vai em feira, você faz uma pesquisa de mercado, você trabalha com sugestões dos seus clientes, você trabalha com tecnologia e faz buscas em mercado, você faz benchmark, quem é o meu objeto de desejo dentro das livrarias?
né? Que livraria resolve muito bem os problemas dos clientes e que talvez sofra menos nesse momento em que estamos vivendo. Então, tudo isso você vai buscar fora da sua empresa, você trabalha, seleciona o que você precisa e vai avaliar uma oportunidade para a sua empresa, ok? Nesse sentido, você avaliou essa oportunidade, você vai desenvolver um projeto, ok? Para você pensar como você vai fazer isso. E aí você lança um produto. E aí você realiza o que você pôs no planejamento. Então, essa é a maneira linear de pensar uma inovação. O que a gente quer propor aqui é uma outra estrutura de raciocínio. É o que a gente chama de inovação aberta. Hoje, existe uma tríade perfeita também, além do tripé do desenvolvimento, em que a gente fala de empreendedorismo, inovação e criatividade, a gente também tem uma busca de soluções para a gente desenvolver novos projetos que trabalha com o quê? Com novas ideias. A gente trabalha com base de tecnologia interna, então o que eu já tenho que eu poderia facilmente fazer algumas alterações para poder fazer aí uma melhoria. Você pode ir para novos mercados, que é uma das sugestões que a gente vai trabalhar aqui. Você pode trabalhar, por exemplo, com royalties. Você pode trabalhar o que a gente chama de spin-off. Não sei quantos daqui conhecem esse termo. Seria legal alguém colocar aí no chat S ou N. Se conhece, sim. Se não conhece, não. Quem estiver nos ouvindo, por favor. Para me entender se eu preciso me aprofundar nesse termo. E aí você tem aqui também entender o seu mercado atual, o que está acontecendo com ele, sobre o ponto de vista de você somar aí as informações necessárias. Você também tem transferência tecnológica. O que eu quero dizer com isso? Existe uma tecnologia que pode estar sendo desenvolvida ou já desenvolvida que você pode ter dentro da tua empresa para poder fazer novos produtos ou serviços. Você também pode buscar novas oportunidades com o mesmo custo que você tem, alterando algumas coisas de custos variáveis. Tá? Então, assim, não precisa ser decisões de fazer grandes investimentos, e sim fazer com que isso conseguisse rapidamente ser colocado em funcionamento com quase o mesmo ativo que você tem, ok? Buscar base tecnológica externa, isso quer dizer, você pode ir dentro de uma universidade, você pode ir dentro de uma escola, você pode ir dentro da editora Catavento e se juntar a eles, como vocês estão fazendo aqui de maneira brilhante, e aprofundar algumas questões, trazendo novas ideias. E isso tudo aqui está relacionado com uma questão. Eu não preciso entrar com uma ideia, sair com essa ideia. Eu posso ter interferência de todo mundo ao mesmo tempo. E isso a gente chama de inovação aberta. Ok? E é muito legal, por exemplo, pensar em algumas soluções. E o que é inovação? Roberta, Perdão. só um minutinho, desculpa. O pessoal lá, você tinha perguntado do spin-off, né? E a maioria aqui está falando que não conhece. Maravilha. Então, vou dar um exemplo de spin-off na área de vocês. Então, a Amazon, por exemplo, é uma empresa que trabalha muito bem o spin-off. A origem da Amazon, vamos dizer que fosse vender livros. Para ela fazer essas vendas, ela cria uma loja virtual para poder inovar. Aí, ela cria essa loja de maneira tão bem feita, tão maravilhosa, que ela, além de vender livros, ela começa a vender lojas virtuais, e-commerces. Então, ela cria um outro produto que nasce da necessidade da primeira coisa que ela fazia, mas isso se torna um produto independente, se torna uma outra empresa. Ela pode continuar vendendo livros numa operação e na outra ela trabalha com tecnologia. Aí ela fica e vende tanto essas lojas virtuais que ela precisa de tecnologia de nuvem para poder suportar essa tecnologia. E aí, o que ela faz? Ela faz outro spin-off. Essa questão do espaço em nuvem da Amazon, ele é tão bom que isso vira um outro produto. Então, a Amazon, ela tem a capacidade de resolver um problema interno com tanta maestria e conhecimento, usando inovação aberta, que aquilo vira uma outra empresa. Então, a minha sugestão é que talvez tenha alguma coisa dentro da tua empresa que você faz, que pode virar uma spin-off, que pode virar um novo produto. Esse novo produto pode ser tão legal quanto o que você já fazia, e ele pode ter a tendência de virar uma outra empresa, ok?
o que é importante é que quando tem a definição de uma spin-off, é que ela tenha uma equipe diferente, que ela tenha outra maneira de monetizar e assim por diante. Então, o que eu gostaria que vocês pensassem é que, muitas vezes, vocês gostariam de manter o que vocês faziam, mas talvez não esteja mais com espaço para isso. Eu estou dizendo de maneira geral para todas as palestras que eu dou em todos os setores. Eu trabalhei no Congresso da Música no domingo e a gente fez a mesma conversa. Né? Quem tem aula presencial de música está transformando as suas escolas de outra maneira, porque senão não vai ter aluno para esse momento. Da mesma maneira, eu acredito que tem uma dificuldade aqui dentro das livrarias ou qualquer comércio que a gente esteja falando, se você não está muito bem solucionado o seu e-commerce e outras demandas. Então, a gente pode pensar isso e pensar outras coisas também dentro dos produtos e serviços que vocês têm a capacidade de executar. Ainda não estão executando. Ok? Jun, se entrar perguntas aí, vai ser um maior prazer tá falando aí, respondendo as perguntas, tá bom? Perfeito, estou acompanhando aqui no chat, tá? Maravilha. Bom. Podem colocar aqui no chat, tá, gente? Perfeito. Ou se quiserem abrir microfone, como vocês acharem melhor aí, Jun. Bom, então aquela inovação aberta, como que ela trabalha? Ela trabalha da seguinte forma: você tem hoje empresas que destinam uma parte, o governo permite que essas empresas destinem uma parte do seu imposto para poder gerar produtos e serviços novos, em parceria com a universidade, em parcerias com uma incubadora de negócios, em parcerias com algum ambiente de inovação. Então, você tem a empresa, você tem a academia e você tem as micro e pequenas empresas para poder fazer essa validação. E você tem o suporte, por exemplo, do governo, de linhas de fomento. Todos os estados têm algum tipo de linha de fomento. Vocês têm linha de fomento que estão relacionadas com questões federais, estaduais e municipais, ok? Então, você tem aqui o que a gente chama de inovação aberta. Então, para inovar, muitas vezes a gente não precisa necessariamente do nosso recurso. A gente pode ter ajuda de parceiros, a gente pode ter ajuda da iniciativa privada e a gente pode ter ajuda da universidade, principalmente a universidade pública, que trabalham desenvolvendo junto com vocês algum projeto. Então, é sobre esse assunto. Às vezes você sozinho não consegue fazer, ou consegue, mas você também pode ter apoio de outras instituições, ok? Porque inovar vem de pessoas. Então, se você conseguir se relacionar, buscar sua rede de contatos e trabalhar isso muito bem, é algo extremamente relevante nesse momento. Bom, e aí a gente pode pensar que a inovação, o benefício de apostar em inovação, o que ela vai trazer para vocês? Primeiro, gerar vantagem competitiva, porque a inovação ela é algo diferente, e talvez você seja a primeira, ou talvez você melhore a oportunidade da primeira. Não pensa que tem que ser original. Se nós formos pensar, vocês sabem que não foi o Google que inventou o clique pago, foi a Overture. Alguém ouviu falar na Overture? Então, ela é original, só que quem resolveu melhor o problema é o Google. E a gente conhece quem? Quem foi original, quem de fato resolveu o problema. E assim por diante. Gerar valor. Então, valor é tudo que eu pago além de preço. Se você quiser entender que o que você vende é commodity, quem dá o preço é o mercado. Você consegue inovar quando você tira a questão de comprar por preço e começa a gerar valor. E é aqui que a gente vai ampliar a nossa discussão quando a gente estiver falando com vocês, pondo a mão na massa. Depois você tem diferenciação, né? Em mercado cada vez mais competitivo, como que você usa, por exemplo, a questão da tecnologia, a questão da inovação, da comunicação, ok? Explorar novos horizontes. Então, você pode pensar como que eu posso gerar receita diferente na minha empresa, como que eu estabeleço parcerias, como exemplo essa da Catavento e vocês, e qual é o know-how que eu posso ter dentro da empresa ou fora da empresa, como a gente colocou, universidade, outras iniciativas privadas que queiram ajudar o setor de vocês. E a gente trabalhar também com empreendedorismo de alto impacto, né? Que é muito legal você buscar no seu entorno algo que possa trazer um benefício, por exemplo, muitas vezes essas questões em que você consegue trazer impacto para a sociedade faz com que você saia da diferenciação de preço,
Porque eu vou comprar naquela livraria porque eu sei que ela, com a geração de receita do meu livro, ela vai causar impacto na vida de outras pessoas. Então, isso é uma maneira de diferenciação e inovação. E aí eu perguntaria para vocês no mesmo módulo de SN, vocês sabem aonde é esse lugar? Então, uma plantação, e agora você conhece esses 8 desempregados? Sabe quem são esta plantação mais esses 8 desempregados? Eles conseguiram montar essa empresa Fairchild, que era de semicondutores, naquele lugar de plantação e 8 desempregados. E isso é o legado do Vale do Silício. Aquela plantação é o Vale do Silício, onde mais existe inovação, onde os recursos são quase infinitos para você poder desenvolver algum plano, algum modelo de negócio inovador. E hoje você tem lá, em 12 anos, os cofundadores e ex-funcionários da Fairchild geraram 30 spin-offs, 30 empresas que saíram desenvolvendo coisas em cima da Fairchild. E empregaram, nesses 12 anos, né, considerando lá de 62 até os anos 70 e assim por diante, 12 mil empregos naquela plantação, 8 desempregados, usaram todas essas questões que a gente falou até esse momento para criar esse diferencial aqui, ok? Então, olha o histórico disso hoje. O Vale do Silício, em 2014, 70% das empresas tinham ligação direta ou indireta com a Fairchild. Juntos somavam mais de 2,1 trilhões e empregaram mais de 800 mil pessoas. Em 2018, recebeu 50 bilhões de dólares de investimento. O que eu quero dizer? Muitas vezes nós passamos por uma estrada e olhamos ali uma plantação. Esses 8 desempregados olharam para aquilo e falaram, não, vamos montar uma empresa aqui. E com a agilidade e o pensamento de 8 pessoas, eles foram criando tudo isso. E lembrem-se, pessoal, semente para criatividade é caos. Se você está vivendo em algum tipo de caos, é onde a humanidade conseguiu trazer as maiores descobertas. Então, assim, nenhum de nós é pago para resolver um não problema. Encontre um problema real, do mundo real, hoje, e você vai ter a possibilidade de criar uma inovação. Agora, se você, pensando que uma empresa, fazendo a analogia de um carro, você está dirigindo um carro olhando pelo retrovisor, era uma época antes da Covid. Olhando pelo vidro da frente é olhar toda a realidade em que estamos vivendo e o que a gente pode fazer com ela, ok? Então, modelos que a gente pode trazer aí uma discussão, né? Então, o que é uma modelagem de negócios versus um plano de negócios? Então, assim, eu trabalhei no próprio Sebrae muitos anos com área de inovação e entendo que inovar é para qualquer um. Todas as pessoas podem inovar. O plano de negócios, eu acho que ele ainda é extremamente relevante, porque é você colocar a meta, da onde você quer chegar, o plano ele vai te ajudar a pensar em uns 5 anos da sua empresa e depois você vai trazer para o momento atual como você vai chegar naquela meta, colocando planejamento e monitoramento sistêmico. Agora, antes de ir para o plano de negócios, porque a gente está numa nova realidade, como é que eu vou trabalhar minha modelagem? E vocês conhecem esta ferramenta? Já discutiram essa ferramenta aqui na parceria com a Catavento? Independente da gente conhecer ou não, a ideia é que isso aqui é como se fosse uma foto da sua empresa, ou uma foto da empresa no futuro. Isso é uma ferramenta de pensamento futuro. É uma ferramenta de planejamento futuro. E aí, esta ferramenta, ela responde 3 perguntas que todos queremos saber de você. Primeira pergunta, o que você faz? Segunda pergunta, para quem você faz? Terceira pergunta, como você faz? E a quarta, e não menos importante, quanto você custa e quanto você gera de receita. Vocês acham que você teria isso na ponta da língua para me falar em 30 segundos? O que você faz, para quem você faz, como você faz, e quanto você custa e quanto você ganha? O Canvas vem para ajudar isso. Então, ele é um modelo mental, né, que ajuda as pessoas que querem inovar a terem um raciocínio. Então, eu vou falar para quem não conhece e para quem já conhece. A ideia de você desenvolver um Canvas é que sempre ele é feito a lápis e qualquer circunstância externa, ela vai mudar a minha circunstância interna. Então,
a gente sempre começa um negócio ou porque eu sei o que fazer, ou sei para quem fazer. Então, por exemplo, eu sabia o que fazer e comecei um negócio, sou há 33 anos empreendedora, porque eu tenho um notório saber meu. E aí é isso que eu tenho para trazer para o mundo. Agora, tem pessoas que moram num bairro, numa cidade, que tem algum problema, e aí você vai e monta um negócio para resolver esse problema. Então, você começou para quem você quer fazer. Então, é bom você ter esse raciocínio. O Sebrae institui como uma regra interna para poder facilitar a linguagem de todos nós, que a gente sempre vai começar com o que você faz. Então, o Canvas, o vermelho é o que, o verde para quem, o azul como e o amarelo é quanto você custa e quanto você gera. Então, veja, todas essas imagens, você tem o nome, né, proposta de valor é o quê, relacionamento, canal e segmento é para quem, atividade, parceria e recursos são o como, e estrutura de custos e receita é o quanto. Então, são 9 blocos que ajudam você a fechar o raciocínio. Muitas vezes, eu acredito que, para quem o público que nós estamos falando, se eu fizesse essa analogia, porque o Canvas tem a analogia do nosso cérebro, lado direito e esquerdo. Um trabalha com criatividade, outro com razão. O lado esquerdo dele trabalha totalmente a razão. Eu vou fazer conta, entender meus custos. E o lado direito, ele está trabalhando focando na criatividade e na emoção que eu vou gerar no meu cliente para que ele traga mais receita para a minha empresa. Olhando um público como o que nós estamos aqui, quero crer eu que vocês são mais criativos do que estritos, trabalham mais com a emoção do que com a razão. Mas, quando a gente constrói um Canvas, a gente não consegue fugir das duas coisas. Então, você vai começar a explicar melhor o seu negócio. O que você faz para emocionar, mas também você conta como é a cozinha, como que é a maneira com que você está fazendo as coisas acontecerem para servir um prato maravilhoso. Ok? E esse Canvas, como está aqui na parte de baixo, representado de uma outra maneira, ele vai ajudar a criar o seu modelo de negócios. E o que nós vamos trabalhar hoje, especificamente, é criar uma proposta de valor adequada, olhando para os clientes que vocês querem atender. Ok? Então, para preencher um Canvas como esse, você vai usar muito post-it, né? Porque o pessoal fala que trabalhar com inovação é trabalhar com post-it. Por quê? Porque as certezas elas não são absolutas. Então, o post-it é algo que eu posso colocar, quando eu vou olhar de novo, eu falo, não, mas isso não é daqui, isso é dali. Ah, não, não é daqui, é dali. Então, a gente tem essa linguagem de trabalhar com post-its, comunicação telegráfica, você não vai escrever texto, você vai escrever palavras que te ajudem a pensar na sua empresa. Ok? E aí, depois, o Sebrae tem algumas atividades e tem literatura, posso mandar depois dicas de vídeo para vocês olharem e conhecerem um pouco mais aqui. A gente vai se atentar a 2 blocos aqui, tá? Que é a proposta e o segmento de clientes. Mas eu garanto que vocês, tendo isso claro, vão conseguir desenvolver todo o seu Canvas posteriormente. Fechou, pessoal? E uma outra analogia que eu gosto de fazer é que a nossa empresa, a sua empresa, ela é complexa. Ela tem uma série de coisas que, se você quiser fazer o tal do pitch e não tiver organizado em compartimentos, como estamos sugerindo aqui no Canvas, você vai ter uma conversa prolixa. Quem fala bem é prolixo na hora de explicar um negócio. E aqui ele te traz a objetividade. Então, lembre-se, eu sou professora universitária, trabalho no Sebrae, meu mestrado é na área de mentoria empreendedora, tenho MBA na área de gestão, sou bióloga de primeira formação, eu tenho uma formação bem diversificada, o que ajuda mais a pensar na inovação, porque eu posso trazer da biologia raciocínios para o ecossistema de inovação, ok? Então, eu acredito que a formação de vocês também deve ser uma formação diversa. E formação, tanto se você está falando de estudo, quanto formação de empreendedor, que é mão na massa. Mas o que isso quer dizer aqui é que isso é a cola da tua empresa. Com esse raciocínio, você vai poder buscar cada uma dessas informações conforme vier a necessidade de falar delas. Então, pensa que, eu sei que ninguém aqui colava, mas quando eu ouvi dizer que quando as pessoas colavam no seu ensino fundamental não, fundamental, Fund 2, né, e no ensino médio, as pessoas pegavam a matéria do semestre, colocavam num papel desse tamanho, escondiam no sapato, em algum outro lugar, mas elas nem usavam, porque a cola já era o estudo.
Por quê? Porque ela lembrava onde ela tinha colocado tal frase e ela ia fazer aquilo um fio condutor até chegar na resposta adequada. Então, a cola, muitas vezes, era o estudo. Essa é a cola da sua empresa. Você vai estudar, vai colocar, vai te ajudar a melhorar o seu negócio e também a contar mais sobre ele, ok? Então, aqui a gente vai trabalhar o Canvas e a gente vai fazer um recorte inicial para poder desenvolver ele com mais maestria. E aí a gente trabalha, eu queria que a gente trouxesse aqui a questão do segmento de clientes. E eu já queria que vocês pudessem pegar esse arquivo. Quem ainda não imprimiu o arquivo, anota, por favor, porque isso é o que a gente vai desenvolver para trazer inovação para os seus negócios. Então, vamos lá. A gente, na comunicação, é muito legal. Eu, às vezes, como proprietária de um negócio, eu acho que eu sei o que o cliente quer. Só que aqui a gente não vai partir dessa premissa. Eu vou ouvir o cliente, eu vou pensar o que ele sente, eu vou ouvir a fala dele, eu vou ouvir o que ele quer e o que ele está vendo quando ele quer buscar aquilo que eu vendo. Ok? Então, a gente vai usar os 5 sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu sinto, né? E a minha percepção em relação a tudo isso, ok? Em cima dessa questão do que você pensa e sente, você vai colocar ali para mim. Qual é o sentimento do cliente quando ele vai procurar vocês? O que ele está vendo quando ele vai procurar a sua empresa? Seja no digital, seja no físico, ok? E o que você ouve quando ele está te fazendo uma solicitação, tanto daquilo que você tem quanto do que você não tem. E o que fala e faz. Então, eu vou dar 2 minutos para vocês preencherem aí, minimamente com 3 post-its ou 3 ideias de cada uma dessas questões que você está observando, olhando, pensando e vendo que o seu cliente está falando pelos últimos 4 meses aí. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu estou sentindo que ele está angustiado. Eu estou sentindo que ele está se sentindo sozinho. Eu estou sentindo que ele está estressado. Bacana. Como que você vê isso? Eu vejo pela escrita dele, eu vejo pela pergunta que ele está me fazendo. Então, você vai trazer o relato de como que você está se certificando disso. Aí, qual que é a fala? O que ele faz para poder te dizer? Ele escreve no WhatsApp, ele está te mandando no Face, ele te ligou, né? E aí, efetivamente, o que ele sente é o que você está achando que ele sente. E aqui é o que você ouve dele. Então, vocês já ouviram pessoas, vou dar um exemplo, a gente vê muito no Sebrae as pessoas que estão super bem, mas que tem aquele modelo mental que se falar que se está bem vai ser ruim para ela. Então, ela fala que não está bem, mas você vê todos os indicadores que ela está bem. Então, uma coisa é o que eu vejo e a outra é o que eu sinto. Isso pode estar em comunhão ou descomunhão. Ficou claro? Para depois eu passar a parte de baixo aqui. Você, como empreendedor, vai usar esse mapa. Isso se chama um mapa. O mapa é como é que eu chego ao cliente. E aí você vai somar as questões de que você está ouvindo, sentindo, da maioria dos seus clientes. E isso pode ter uma oportunidade que você não está vendo, que eu até vou sugerir algumas aqui. Agora, se eu não entendo o problema que eu preciso resolver, como é que eu vou criar um produto para resolver esse problema do cliente? E entender o problema dele é criar uma empatia com ele. Não é inferir, eu acho que ele sente isso. Não, é perguntar, você está bem? Onde que eu posso te ajudar? Né? O que você está sentindo agora? Como é que os livros estão te atendendo? Eu sei que a gente está aqui com a porta fechada em alguns estados, mas como é que a gente pode... Então, essa é o desenvolvimento da empatia com ele. Se colocar no lugar dele. Bom, em cima do que eu observei, confirmei, eu vou entender quais são as dores que essas pessoas estão tendo. E coloco lá, solidão, curadoria. Eu vou considerando ali a dor que o meu cliente ou que outros clientes, possíveis clientes, têm que eu possa resolver. Ok? E aí, necessidades. Então, dor é uma coisa, necessidade é outra. Ok? Eu vou resolver a dor e vou acolher a necessidade dele.
Então, em cima do que você percebe dos clientes, você tem que ter claro uma dor. Vocês já foram atendidos por uma empresa que você achava que ela ia te entregar uma coisa e ela te entregou outra? Isso é desconexão, isso não tem empatia com o cliente. Você às vezes queria rapidez e ele te entregou uma qualidade absurda e por isso ele demorou muito. Ou vice-versa. Aqui, vocês, como vidraça, eu sempre tenho a analogia de pedra e vidraça. A pedra é o cliente, vidraça são as empresas. Então, aqui você, como vidraça, tem que ter certeza que você está entendendo a dor do momento que os seus clientes ou futuros clientes, ou uma dor do mundo que você possa resolver, ok? Você pode ser pequeno, mas o seu problema tem que ser um problema global. Quanto mais global você for na identificação de um problema, mais outros clientes você vai trazer para a sua empresa. Se você só atende seus vizinhos, é meio complicado você pensar em expansão, já que talvez os seus vizinhos não estejam em condição de comprar aquilo que você vende. Aqui, pessoal, lembra que todos são ferramentas, né, visuais. O mapa da empatia vai ajudar vocês a pensarem no Canvas. E agora eu vou descer para fazer essa proposta de valor, que é o presente para atender um cliente. Lembra que aqui eu estou respondendo o que e para quem. Para quem é quem a gente acabou de levantar. Quem é esse cara, o que ele pensa, como ele vê e tudo mais. Qual é a dor dele e qual é a necessidade dele. Então, esse é o meu cliente. Aqui eu estou trazendo qual é a proposta de valor para esse cliente. Isso quer dizer que eu tenho produtos e serviços, livraria, e aí a gente vai discutir quais são os serviços que vocês estão incluindo ou não, este produto ou serviço, ele tem que gerar um ganho e aliviar uma dor. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Quais são os ganhos que você traz e quais são as dores que você resolve? E aí entender a tarefa que você vai fazer para poder atender esse cara nesse momento. Então, aqui é o mapa da proposta de valor. Eu ouvi o que esse cara tem de problema no mapa da empatia, eu entendi o que ele está precisando, ouvindo, sentindo, e aí eu vou entender quais são os produtos que atendem e quais são as oportunidades que eu tenho de produtos que podem atender lá na frente ou atender agora para mim poder gerar valor para eles. Cláudia, eu queria muito que se você puder contribuir, trazer coisas e reflexões que você está vendo aí no público em geral, nos ajuda bastante também, tá bom? Claro. A Jan disse que ela fica com dificuldade de desenvolver um portfólio de produtos amplos. Exemplo, livros, mas são vários títulos, e acabo tendo personas diferentes. A gente tem, como a livraria, ela trabalha com diversos tipos de livros, porque você tem desde um livro clássico até um infanto-juvenil. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade de entender quem é exatamente o público que ela vai atender, quem é o público que ela tem que aplicar as estratégias. Eu acho que esse é um ponto interessante. Tá, uma outra coisa e são dois elementos importantes com essa sua fala, é assim, a primeira é a gestão do estoque, saber se os produtos que eu tenho são ligados às pessoas que estão perto de mim, ponto. A outra questão é como é que eu olho essas pessoas, e aí aonde eu acho essas pessoas. E cada um, por exemplo, o infanto-juvenil tem ganhos e dores diferentes de um público mais qualificado de leitura, e assim por diante. Então, o que a gente está querendo trazer aqui, antes de pensar no produto, se eu for pensar no produto sem avaliar isso, eu vou ser esquizofrênico, eu vou comprar coisas que eu não tenho para público para vender, ok? Então, é entender quem é o público, entender um problema e tentar concentrar o maior número de produtos e serviços que é a discussão daqui a pouco. Então, vamos seguir o método. A pergunta para inovar é quais são as dores do público que existe e que eu já tenho. Então, são dois momentos, quem eu já atendo e quem eu quero atender. Porque se você continuar atendendo só quem você já atende, tua empresa não vai funcionar. A gente sempre tem que estar querendo clientes novos. Então, olhar o que a gente consegue entender. E por exemplo, se eu tenho um infanto-juvenil, qual é a dor e qual é o ganho que eu dou? Se eu tenho um público qualificado, filosófico, qual é a dor e qual é o ganho? E aí a gente vai começar a discutir hipóteses para poder atender esse pessoal, tá? Eu não posso ter hipóteses aqui ainda. Legal. Então, veja,
A proposta de valor ela é representada por um presente. E esse presente vai para esse cliente. Pensa se na sua vida você ganhou algum presente que você não queria. Com certeza. A questão é, será que você está dando um presente que o cliente não quer? E por isso talvez você não esteja atingindo o seu máximo de vendas? Se você tem um presente, mas não tem um cliente, você tem que buscar outro cliente. E se você já tem uma base de clientes, é entender qual o presente neste momento que ele quer ganhar. Então, sempre lembrar que você tem um presente, tem que encontrar os clientes que queiram esse presente. Ou pensar para os seus clientes que presente eles querem. Então, isso é uma via, é um ciclo virtuoso. E agora, eu queria que esse presente que vocês podem dar, eles podem ser de algumas formas diferentes, ok? É o que a gente chama de proposta de valor. Ela descreve o pacote de produtos e, na minha opinião, e aí vocês me ajudem, eu entendo que o produto ou serviço, o produto de vocês pode agregar um serviço incrível para um segmento de clientes específicos. Como você pode trabalhar isso? Você tem que pensar em gerar um ganho para ele e aliviar uma dor para o mesmo cliente. E aí, como é que a gente pode pensar em tipos de maneira de proposta de valor? A gente pode pensar que a nossa empresa ela não vai ser tudo isso. A gente vai fazer opções aqui. Empresas que dão como presente novidade o tempo todo. Então, vou dar um exemplo do mundo que não é da livraria, e aí a gente traz para a livraria. Novidade. A Zara, por exemplo, que vende roupa, ela trabalha com a proposta de valor dela é novidade. Se você for lá toda semana, você vai ter uma micro coleção lançada. Você vai ter uma reorganização da loja por cores diferentes. Então, o que ela foca é em novidade. Se o cliente for lá toda semana, ele vai ter uma coisa nova para poder comprar. Não é uma novidade na hora que você implementa alguma coisa. É como filosofia, o presente é inovar o tempo todo. Depois você tem empresas que, como presente, trazem performance. Então, vamos dizer que eu compro um determinado produto e aquilo me traz uma performance. Vamos pensar um tênis. Eu tenho um tênis para corrida, eu tenho um tênis para andar na trekking, né, para poder subir montanha, impermeável. Você tem ali o tênis, na minha época, ele tinha que fazer tudo, menos sair para uma festa. Hoje, o que o tênis faz é ser um objeto de desejo, ele traz também a performance, mas ele também trabalha como um objeto de desejo. Você também tem a customização. Empresas que trabalham customizados. Isso quer dizer que eles fazem alteração. Um exemplo disso é o mundo de vocês, o mundo editorial, que a gente chama de cauda longa. Antigamente, você precisaria, para ter um sucesso, um Paulo Coelho com milhões de edições do mesmo título, mesmo autor. E hoje não, você consegue fazer coleções menores e impressões conforme demanda. Então, você tem muito mais autores com muito mais títulos do que você teria dentro de uma livraria, vamos dizer, há 20 anos atrás. Então, a gente chama isso de customização e a gente chama isso de um processo de inovação de cauda longa. Lembra-se que se você tiver assim, a cabeça, vamos pensar de um dinossauro, a cabeça é longa, e isso seria um Paulo Coelho, muita venda. E agora não, a cauda desse dinossauro é o modelo de negócios que a gente trabalha hoje. Muitos títulos, pequenas tiragens, ou tiragens menores do que seria de um grande autor. A outra coisa é o job to be done, é simplesmente fazer o que tem que ser feito e que é essencial. Eu queria que vocês me dissessem quem de vocês acorda, que bacana, hoje é dia de renovar seguro. Ninguém, né? A gente tem que ter seguro, porque quem já teve algum bem furtado ou roubado sabe o quanto é problemático. Então, me roubaram o carro no começo desse ano. Se eu não tivesse seguro, agora eu faço mais feliz a renovação de seguro, mas não é alguma coisa que eu fico feliz. Eu, por exemplo, outro job to be done. Eu não acordo feliz o dia que eu tenho que levar meu carro na oficina mecânica. Mas há de não ter oficina mecânica nesse mundo, seja concessionária, seja aftermarketing. Vamos pensar em módulos de segurança, né? Meios de pagamento. São coisas que têm que serem feitas e se você não tiver, não vai acontecer. Vamos pensar, você tem um Insta maravilhoso, mas não tem uma loja lá? Não funciona. Então, o meio de pagamento, o meio de você fazer a venda é o job to be done. A empresa que faz isso está trabalhando proposta de valor com o job to be done. Bom, e aí você tem o design.
Então, empresas que o seu presente é o design, são empresas, por exemplo, que trabalham formas de atendimento diferente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Sabe aquele clube de compras, o Sam's Club, o Macro, eu não sei, pelo Brasil tem outras empresas que trabalham que a gente chama de atacarejo. O design da compra é diferente, o carrinho é diferente, toda forma é diferente. Você tem, por exemplo, a Apple trabalha muito na linha do design. Ela cria o design? Não, ela copia. Mas ela faz isso muito bem, que é a curadoria de pegar design e tecnologia de outras empresas e fazer um produto único que é o dela. E aí eu convido vocês a pensarem um pouco sobre isso, que é uma das sugestões que a gente vai fazer aqui. A outra é preço. Então, como que eu trabalho com proposta de valor de preço? A gente tem uma forma de trabalhar que chama freemium. Todo mundo conhece o que é uma atividade freemium ou uma proposta freemium? Você tem um percentual que é gratuito, que você entrega para o cliente, e se ele quiser mais funcionalidades, ele paga para você. Então, aqui eu acho que tem uma coisa muito bacana para se pensar em serviço que pode atender vocês. Ok? E outras formas que eu posso não ter colocado aqui, mas que tem a ver. Então, aqui é como você pode encarar a maneira de entregar valor para o seu cliente. Claro que vai ser através da venda do livro, mas o que mais eu posso agregar? Novidade, performance, customização, fazer o que tem que ser feito, design e preço. Ok? E aí eu queria discutir com vocês algumas coisas que eu andei estudando aqui, e aí convido aí a Fabi, que já conhece mais o grupo, Cláudia, o Jun. Assim, olha, eu, por exemplo, gosto muito de audiolivro. E eu gosto muito de saber da biografia dos autores. Então, vamos dizer assim, que para mim, por exemplo, uma coisa que seria legal é juntar a literatura, o livro, com um documentário, com algo que você me trouxesse valor para poder discutir aquilo. Então, me parece que você pode fazer a venda do livro com uma curadoria, fazer, por exemplo, um pacote de livros para quem, por exemplo, um erudito, fazer um pacote de livros de quem quer se integrar, por exemplo, conhecer os grandes clássicos. Por onde eu começo? Se eu vou escolher por autor, se eu vou escolher por obra, se eu vou escolher por região, fases, datas e assim por diante. Quem melhor do que o dono de uma livraria para fazer isso? Então, você pode ter pacotes que já sejam dessa questão. E esses pacotes, você já pode ajudar ele com uma agenda de como ele poderia começar a ter uma rotina de leitura. Quem mais do que vocês pode trazer esse serviço? Isso é fazer uma venda customizada e fazer o que tem que ser feito, ajudar ele. Você quer ver outra maneira de poder fazer isso também? É criar o tal do clube do livro, né? Então, você pode juntar pessoas, criar uma comunidade, o teu papel é criar uma comunidade para que essas pessoas possam interagir através do seu selo, da sua atividade, que é o que a gente está fazendo aqui pela Catavento. Você pode fazer isso com o seu cliente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoraria fazer parte disso, né? Rô, e eu queria compartilhar também, no grupo que a gente estava trabalhando, né, anterior a essa live, eu e o Jun, em uma das nossos encontros, que foi de marketing, a gente sugeriu, inclusive, criar como se fosse um template, né, algo que você trouxesse semanalmente, 5 sugestões, né, de livros, onde ali você traria a história do autor, ou, né, um resumo do que aquele livro e qual era o intuito, né, qual é a proposta do livro, né, qual é o segmento que ele atua. Então, a gente falou de montar conteúdos, né, hoje, como a gente sabe que muitos clientes buscam a internet para chegar, né, nas livrarias, seja pelo e-commerce online ou até mesmo no presencial, mas criar conteúdos de interesse comum, né, que traga ali uma informação que agregue quem estiver lendo e gere o interesse pela compra. E uma amiga, uma colega, né, do MBA, ela me trouxe uma informação bacana. E a livraria sugeriu que eles fizessem um grupo para estudar aquele livro. Então, eles estão fazendo encontros semanais. Então, eles se propuseram, né, a ler A Lei do Triunfo, que é um livro grande, né, que fala bastante sobre comportamento, fala bastante sobre, principalmente no trabalho. É um livro para a vida, né?
E aí, a cada semana, eles leem uma quantidade de páginas e esse grupo discute. Então, eles têm todas as segundas, às 8 da noite até às 9, 9h30, eles fazem um grupo de discussão sobre aquele livro. Imagina que legal, você pensa na reputação, na rede social, então você está falando com um cliente que não te conhece ainda, jogar a rede no mar. Usa a rede social para fazer uma curadoria do tipo livros ou filmes que tragam autores que você pode, depois você faz a curadoria dos livros que você recomenda, e aí você pode fazer o clube do livro ou fazer leitura de capítulos. Faz um grupo onde cada um lê. Eu adoraria ler com outras pessoas. Depois que eu comecei a dar uma estudada para trabalhar com vocês, eu fiquei pensando que eu vou combinar com uma amiga minha no fim de semana, da gente fazer isso virtual e cada uma a gente está lendo o mesmo livro. Né? Então, gente, quem entende de livro, quem entende de assunto, vocês são curadores. Antes de vender livro, vocês são quem entende o livro. E aí eu acho que vocês têm que pensar em livro, repertório, venda, né? E fazer uma ação com isso. Então, você descobre lá, por exemplo, vou falar desde se você quer trabalhar com customização, olha o teu estoque, veja o teu perfil de clientes e vê se você consegue atender um grupo de 10 pessoas. Tem que gerar uma escassez. Aí você pode falar de um documentário, falar da escrita, fazer um pacote de livros dessa curadoria, vender para o cliente e fazer uma ação específica de serviço para ele. Juntar a gente. Gente, é sair totalmente da venda one-on-one. Não sei se isso faz sentido para vocês. A outra coisa é que se você tem um conhecimento tácito de alguma coisa, faça vídeos. Né? Começa uma leitura. Hoje mesmo eu estava de madrugada, eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. E aí eu vi um post no Instagram que a pessoa falava de uma meditação e parava meio que... Ela fazia um final sem final. Quer dizer, eu teria que clicar em alguma coisa para saber mais. Gente, isso é sensacional, eu quero saber mais. Então, veja, seja por autor, seja por... você pode definir essa curadoria do que você quer fazer por algo que tem um notório saber. Vocês têm isso daí para fazer, olhando seu estoque e comprando de maneira qualificada para atender um determinado público. Agora, todo produto precisa de um serviço incluído. O serviço ajuda ele a ler, faça o compromisso público. O meu filho, por exemplo, tem 25 anos e ele adora séries, mas ele prefere muito mais o livro do que a série. Se você quer falar com o jovem, por que não falar das séries, a origem do autor e aquilo que pode? E aí você vende o livro junto. Pega depoimento de pessoas que gostaram mais do livro do que da série, por exemplo. Um exemplo. Eu, por exemplo, quero começar a entender os grandes autores do mundo. Como eu, devem ter várias pessoas. Por onde eu começo? Eu não sei por onde começar. Com certeza vocês poderiam me ajudar. Ou seja, reunindo pessoas em comunidade, seja reunindo pessoas por trabalhar, vendendo um serviço para elas e assim por diante. Ok? Então, veja, hoje, Telegram tem uma série de grupos de pessoas que estão ávidas a poder... Lá você pode até trazer o mailing de clientes de vocês por assunto. Então, assim... Está fazendo sentido o que a gente está falando para vocês? Eu espero que sim. Né? E se vocês já fazem isso, deem uma compartilhada aí com as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu trouxe aqui. Vocês são curadores, ouça a definição deles. Então, é aquele que é responsável pela organização. Curador é responsável por organização. Como você quer organizar? Olho para os meus clientes, adoro e olho o que eles têm de ganho. Ganha um conhecimento, ganha compartilhar com outras pessoas. O ganho nessa época de Covid é comunidade. É usar tudo que a tecnologia tem para poder tirar as pessoas da comunidade. Qual o melhor horário que ela quer isso? Como eu classifico esses grupos? Eu posso pôr um dia da semana para trabalhar autores ou tipos de livros, ou seja lá o que for. Organiza para as pessoas e chama elas para ação. É o call to action. A rede social gera reputação para você poder fazer uma ação. Não tenha medo de dar algo gratuito, um conhecimento seu gratuito. O ruim é quando você só quer vender para o cliente. Isso é muito ruim. Então, traga um conhecimento de vocês para poder aliviar uma dor dele, que é uma angústia, que é um conhecimento, que é alguma coisa. E o ganho é oferecer para ele uma comunidade para discutir. Você pode ser o curador e pode ser a pessoa que está vendendo esse serviço. Ok? Você pode vender mais, eu venderia um livro de um autor, eu faço uma seleção para a gente poder trabalhar pelos próximos 12 meses, mando uma agenda para ele, mando um pôster, como a Cláudia falou, e assim por diante. Então,
é como eu organizo o meu presente para o meu cliente agora, entendendo a dor e o ganho que eu posso dar para ele. Papel de empreendedor que está ouvindo a gente aqui agora é trabalhar entendendo a dor do cliente e buscando produtos para isso. Você pode trazer até o call to action, é trazer um cliente para ler para outros clientes. E aí você nem tá, é o freemium. Você está fazendo uma atividade que é free e você vende o livro com a curadoria. Quer dizer, gente, se você que está nos ouvindo não está pensando em como atender com serviço à venda do seu livro, você acha que está indo num caminho complicado. Porque tem outras empresas que têm muito mais facilidade para fazer isso sem curadoria. Ela não consegue fazer a curadoria que vocês podem fazer. A pequena empresa, ela pode se relacionar de coração para coração, entendeu? E seja como a Cláudia falou, trazendo um conhecimento, mas tenta expandir isso para as outras pessoas agirem também. O seu cliente agir para fazer isso acontecer também. Oferece a plataforma, oferece a literatura, oferece a curadoria e deixa ele agir também. É claro, com a sua curadoria, com a sua facilitação neste processo, ok? Tudo bem, gente? Outro exemplo de questão que eu já fui convidada também para participar, que eu acho que é super legal. O MIS aqui em São Paulo, ele às vezes passa um filme que tem a ver com uma literatura e ele depois faz a discussão, tem uma palestra depois do filme falando sobre, ou é o autor que está lá falando, ou é o diretor do filme. Mas é muito legal você, por exemplo, dar um to-do lá, fazer ele agir, quer dizer, é ler, é ver, é assistir, buscar um documentário, se aprofundar nisso, e depois você ter um encontro com todo mundo para fazer essa discussão, não só da leitura, mas da pesquisa em si, né? E isso é muito legal. Parceria com outras empresas que possam ter o serviço que você pode agregar os dois e sair um produto bacana para todo mundo, ok? Então, pessoal, eu imagino aqui que a gente ampliou bastante esse repertório, essa discussão, para você pensar qual é o tipo de proposta que você quer e como você pode aliviar uma dor e um ganho para o cliente que você atende ou o cliente que você quer atender com o que você está querendo fazer. Como é que a gente atende clientes, de maneira geral? A gente atende clientes de massa. Então, por exemplo, quando eu tenho uma livraria e ele não segmenta, eu tenho lá milhões de títulos, jornais, revista. Pensa numa grande livraria que até vende comida. Então, é mercado de massa. Você passou lá, o cara tem que ter todos os títulos e tem que ter tudo lá para vender. Outra maneira de você agrupar os seus clientes não é um e outro, é uma maneira que eu tenho um presente para um segmento de clientes. Qual é o tipo de cliente que eu estou trabalhando? Ou é massa, ou é nicho. Por exemplo, eu adoro aquele filme lá que se passa em Londres com a Julia Roberts e aquele outro ator inglês. Uma Linda Mulher ou Notting Hill? Notting Hill, né? Isso. Aí, em Notting Hill, o cara tinha uma livraria de guias de viagem, totalmente nicho, né? Você tem algumas atividades aqui que podem trabalhar essa questão de nicho. Você pode ser, por exemplo, a referência de determinado autor e você ter uma sessão totalmente dedicada a ele. Você ser o nicho, você tem uma atividade e ter um nicho específico de clientes ali, né? A outra questão é pensar em segmentação. Então, segmentação, eu não sei se atende a livraria, aí vocês que entendem me ajudem a entender se está para vocês. Então, por exemplo, um banco ele atende segmentado. Você entra dentro da livraria, ou dentro da empresa, de um banco, você vai perguntar assim, queria saber, eu vou abrir uma conta pessoa física e eu vou ter muita grana para fazer investimento. Você vai para outro lugar. Se você só quer uma conta bancária pessoa física, você vai para outro. E se você é uma empresa, você vai para outro lugar. Então, a empresa segmenta os clientes dela. Vamos pensar aqui num voo. Todo mundo sai de São Paulo e vai para Paris. Só que você vai atender primeira classe, executiva e galera. Então,
o produto é o voo, mas você atende de maneiras diferentes. O banco tem um produto final que é a grana, a gestão do teu patrimônio, mas ele atende de maneira diferenciada. Então, se você faz isso numa livraria, você está atendendo segmentado. A outra questão é o diversificado. O diversificado são as possibilidades dos spin-offs. O que é a possibilidade do spin-off? É você estar trabalhando... Espera aí que tem uma secretária querendo subir aqui. O diversificado é a Amazon. Vendo livro, vendo e-commerce, vendo espaço na nuvem, vendo mais milhões de outras coisas. São spin-offs uma da outra. A Unilever, produto de limpeza, produto de beleza e produto comestível. Diversificado. Se você parar um, os outros continuam sem problema nenhum. E a plataforma multilateral, que eu acho que é uma oportunidade de vocês pensarem ou numa tecnologia ou pensar num atendimento, aonde vocês são o hub para pôr um autor em contato com os seus clientes. Então, você chama ele para fazer uma leitura. Você pode ser uma plataforma multilateral onde você tem a curadoria dos livros, um serviço e junta clientes com uma outra ponta, né, que seria legal, por exemplo, com a Catavento e assim por diante. Então, é uma outra maneira. A tecnologia, todos os aplicativos trabalham de forma multilateral. O Uber junta motorista e passageiro. O Nubank, ele junta o serviço, o subadquirência lá de outras questões, junto com o cliente que precisa dos serviços financeiros e assim por diante, ok? Tudo bem, gente? Então, eu falei como vocês podem entregar proposta de valor e aqui como vocês podem trabalhar o cliente de vocês. Com essa informação, vocês voltam para pensar nisso aqui, ó. Qual é meu produto e serviço? Qual é a tarefa que eu tenho que fazer para o cliente do lado direito? E qual é o ganho que eu dou e qual é o produto para isso? E qual é o remédio para a dor do cliente? Mas veja que legal, gente. Lembra do Canvas? O Canvas é o que eu faço em verde para quem eu faço em vermelhinho. O que o mapa da empatia e o proposta de valor traz é eu trabalhar melhor e fazer a conexão. Porque às vezes eu estou atendendo um cliente que não quer o presente que eu tenho que dar. Ele vai comprar em outro lugar. Ou às vezes eu tenho muito presente, mas não encontrei o cliente. Um modelo de negócios perfeito, correto e que é um ciclo virtuoso é eu encontrar essas duas pessoas que querem o produto e o presente que eu tenho para dar e eu encontro o cliente que quer isso. E se eu agregar serviço, eu vou poder trazer outras pessoas que estão querendo aliviar essa dor e gerar esse ganho. Tá? Então, as ferramentas que a gente está trazendo para vocês em pensar em inovação, que é trazer criatividade, inovação e empreendedorismo. Né? Eu preciso de comportamentos empreendedores. E os comportamentos empreendedores, né, são aqueles que fazem com que você trabalhe realização, planejamento e poder. O planejamento é trabalhar essas ferramentas de pensar no futuro próximo para melhorar o que vocês já estão fazendo hoje. E mudar conforme mudou o cenário. Né? E lembrar que se você está esperando a pandemia acabar, não faz o menor sentido para o negócio. Você tem que agilizar o mais rápido possível os seus meios de comunicação, que é como você faz, gerando aqui, eu vou só fazer um checklist rápido aqui, não sei, mas com certeza vocês já devem ter trabalhado isso. É assim, olha, pessoal, para eu gerar reputação e trazer um serviço adequado para a venda dos meus produtos, meu Google Meu Negócio, tudo que eu vou dizer aqui é gratuito, basta conhecimento. Google Meu Negócio, anúncios Ads, configuração para anúncios Ads, WhatsApp Business, Telegram, grupos do Telegram, por assunto, Instagram, conta empresarial, Marketplace, né, do Facebook, vídeos nas redes, você pode fazer vídeos de N possibilidades, dá uma estudada em luz, dá uma investida em iluminação, questão de 30, 40 reais aí para você poder começar a se profissionalizar. Hoje, as pessoas querem se comunicar com vídeos caseiros, elas não querem aquelas grandes elaborações. Então, acho que está para nós essa possibilidade. Trabalhar bem foto, uma foto bem tirada, né? E muitas vezes, eu não sei quantos de vocês usam o Waze para poder sinalizar a sua empresa. Mas é muito bacana fazer, e tem maneira de fazer isso gratuito.
Então, essas seriam minhas sugestões de você poder trazer visibilidade e reputação para o seu negócio, sem gastar um centavo. Tem um monte de tutorial para poder fazer isso acontecer. No Waze, por exemplo, você pode fazer sua conta no Waze e até pagar para fazer uma promoção de livros quando a pessoa estiver passando lá próximo. Ou morar ali, ou seja lá o que for. Ok, pessoal? Então, se eu não pensar diferente, eu não vou agir diferente. Essa é a semente do que a gente quer colocar aqui para vocês nesse momento, né? Exato. Muito bom. Bom, aqui, né, trabalhar exatamente o que você pode fazer, olhando pela questão do design, e lembrar que se você não tiver claro a dor do cliente, você não vai atendê-lo. E se você não entende o que cria valor para ele, se é uma conversa, se é uma informação, se é um livro, se é uma tutoria, se é uma curadoria, vocês têm que fazer ele agir e age criando valor para ele. Ele não vai ser chamado à ação se você não trouxer algo que é relevante para ele, um presente para ele. E entender o trabalho que tem que ser feito. O trabalho não gera trabalho para ele. Ele quer receber o livro? Qual é a forma de receber? Você quer fazer uma ação específica? Como que você vai, a tecnologia que você vai fazer? Claro que vai para as gratuitas, não vai criar nenhum tipo de trabalho. O Telegram hoje está sendo muito usado porque os arquivos, vai qualquer arquivo pelo Telegram, diferente de outras redes sociais. Então, a gente tem visto muita gente trabalhar lá. Então, o papel do empreendedor é conhecer as ferramentas possíveis para poder fazer a criação de valor para o seu cliente. Ok? Eu queria trazer, a gente já está indo para o final, eu vou abrir para perguntas objetivas, mas trazer algumas referências e dicas. Então, veja, quem quer se aprofundar mais, a gente tem aqui os grandes autores para falar de inovação e modelo de negócios. Você tem o Steve Blank, aí você já tem, né, a questão da livraria, né, em português, os 4 passos para a epifania, do Steve Blank. Você tem ali o Lean Startup, do Eric Ries. Você tem aqui, de novo, o Steve Blank e o Bob Dorff falando sobre o manual da startup. Por que fala de startup? Porque startup é uma empresa que escala. Se você conseguir trazer a sua empresa para escalar e automatizar e criar comunidade, você está tendo o raciocínio de uma startup. Aí você tem do Ash Maurya, o Run Lean, né, que ele traz um passo a passo bem bacana para poder fazer essas discussões. E, para mim, a Bíblia Sagrada da inovação para a pequena empresa, que é o Business Model Generation, do Alexander Osterwalder, que ele já inovou na maneira de... Ele não trouxe nada novo, mas ele cooptou coisas novas e escreveu um livro com a tese de pós-doutorado dele, escrita a 450 mãos. Esse livro é escrito por muita gente, compilando todas as informações, validando e fazendo coisas legais. E esse material da Endeavor, como o Vale do Silício se tornou o Vale do Silício, que é aquela historinha que eu coloquei lá da chácara, dos 8 empreendedores desempregados, aliás, os 8 desempregados que criaram a For Child. É desse material que a gente conta essa história, ok? A gente tem também aqui dicas e ferramentas, você tem ali o Sebrae, né? Agora não é mais, tem que corrigir esse slide, sebrae.com.br, tem muita informação de Canvas, mapa da empatia, vídeos, então, assim, totalmente ligado. Você tem aqui o Lean Lunch Lab, o Startup e o Business Model Generation, que tem uma ferramenta virtual para vocês poderem desenvolver os seus modelos de negócios e compartilharem. O Sebrae também tem uma ferramenta que chama Canvas Sebrae, onde você pode desenvolver e compartilhar. Ele é feito de maneira digital. Ok? Bom, a pergunta é, você está pronto agora para inovar na sua empresa? Eu espero que eu tenha jogado uma sementinha aí para vocês, ok?